nos trouxe à tua casa para aprendermos de ti, Senhor. O Senhor sabe da minha total incapacidade, dignidade em fazer o que foi dado a fazer, Senhor. Trazer a tua mensagem. Por isso eu te peço, santifica e me usa, Senhor. Senhor, glória. Boa, caro irmão e irmã, amém comigo. Nos concede ouvidos para ouvir, um coração apto e desejo de te obedecer, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor, somos um povo, e ajuda-nos a seguir pelo caminho que nos foi dado, privilégio de seguir. Oramos por essa comunidade, Alto das Pombas, Senhor, que não te conhece. Que o teu poder, Senhor, seja visto nesse lugar, que vidas sejam salvas, Senhor, pelo poder e intenção de Sua Evangelho. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde nós paramos, na segunda-feira. Hoje nós podemos meditar também em Apocalipse, se Deus permitir. Peço que os irmãos estejam concentrados, que esse é um tema extremamente complexo, cheio de sinais e símbolos, que muitas vezes podem nos enganar, e extremamente perigoso nós não entendemos determinadas passagens como essa, que o engano sempre nos levará para longe de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, irmãos, é o fim. Havia passado Tessalônica uma heresia a respeito de que o fim já havia acontecido e as pessoas haviam sido esquecidas. Muito parecido com um filme muito famoso, há algumas décadas atrás, meio evangélico, chamado Deixados para Trás. Como se uma parte especial da igreja tivesse ido primeiro e aquele pessoal assim, bem medíocre como nós, ficou por aqui. E a Bíblia não trata a salvação dessa forma. Inclusive, não há dois tipos de crente. Há dois tipos de pessoas que se acham crentes. Os crentes verdadeiros e os falsos. Mas há um único tipo de crente. A Bíblia apresenta dessa forma. Toda vez que nós enxergamos diferente disso, nós não estamos simplesmente tendo uma interpretação equivocada acerca de um ponto específico da Bíblia. Nós estamos ferindo o coração da Bíblia, que é o Evangelho. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então, toda vez que nós, de alguma forma, atribuímos ao homem qualquer parte do processo de salvação, nós estamos rasgando o Evangelho. Então, é extremamente perigoso. Por isso que determinados grupos religiosos, eles são denominados de seitas, pois eles não acreditam no Evangelho como de fato ele é apresentado. E outros que não são chamados de seitas, mas têm interpretações extremamente perigosas acerca do que é o Evangelho e dos benefícios que o Evangelho traz àqueles que creem nele. Então, dito essas coisas, eu convido vocês a prestarem atenção comigo aqui em 2 Tessalonicenses. Eu acho que está dando um ecozinho, né? Na hora que eu disse 1, 2, 3, 4, não funcionou, né? Não acontecer que fosse. Né? Então, no versículo 6 de 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E agora sabeis o que detém. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando estava pessoalmente com os irmãos de Tessalônica, falou com eles. Então ele sabe. A gente que não sabe. E ao longo da história da igreja, muito se fala acerca de quem seria essa pessoa ou alguém que detém, né?
o aparecimento do anticristo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse termo aqui, ocasião própria, no português, é uma palavra bastante conhecida da gente cristão, que é a palavra kairos. A palavra kairos significa o tempo de Deus. É diferente da gente. O nosso tempo nós chamamos de cronos. Daí cronômetro, né? E cronômetro é o tempo. Então, aqui quando Paulo fala a ocasião própria, significa o kairos de Deus. Deus sabe o momento. Antes de criar o céu e a terra, Deus já havia determinado então, como seria o fim e quando seria. Então é importante que a gente entenda o controle absoluto de Deus em relação aos fatos que aconteceram, acontecem e acontecerão. Versículo 7. Com efeito, o mistério, preste atenção na palavra mistério. Mistério é algo desconhecido. O mistério da iniquidade, ou seja, a forma como a iniquidade vai se manifestar, já opera. Então, já há uma operação do mal no mundo. Isso desde a época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E vocês sabem que depois de Gálatas, é a carta mais antiga do Novo Testamento, 1 e 2 Tessalonicenses. O mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, são duas coisas que o apóstolo Paulo trata aqui: algo e alguém. Então, muito se fala. Na época da Reforma Protestante, havia quase um consenso de que o anticristo era o Papa, né? E aquilo que estava detendo o anticristo seria a igreja, né? Hoje muito se fala acerca disso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Como eu disse, na época da Reforma Protestante, né, os principais expoentes batiam o pé firme que seria o Papa. E a gente sabe que não é. Não da forma como se imaginava. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquilo que eu acho que é importante para nós aqui, e eu já havia falado anteriormente, é que nós como cristãos, principalmente como cristãos que desejamos demonstrar algum tipo de maturidade no nosso relacionamento com a Bíblia, nós não deveríamos entrar em debates. Então, aquilo que, pelo Espírito Santo, não nos foi dado de forma clara, uma revelação que seria, nós não deveríamos nos entregar a conjecturas que não nos levam a lugar nenhum. O que nós podemos e devemos extrair desse texto? Primeira coisa, a gente sabe o que é que detém o aparecimento. Já está aqui, ocasião própria, significa kairos, a vontade de Deus. É a vontade de Deus que está detendo o aparecimento do anticristo. Ele só vai aparecer quando Deus determinar. Outra coisa que a gente pode ver nesse texto também, a ação do Espírito Santo. Porque quando nós falamos de Deus, sabemos que temos um único Deus, mas que existe em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo ainda assim um Deus único, indivisível. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, dizer que Cristo é quem está impedindo o aparecimento do anticristo é a mesma coisa que dizer que Deus é que está impedindo o aparecimento do anticristo. Dizer que é o Espírito Santo que está impedindo o aparecimento do anticristo é a mesma coisa que dizer que Deus que está impedindo o aparecimento do anticristo. Então, veja que esse tipo de debate ele é um debate muito mais atrativo para pessoas que estão em salas, em ambientes teológicos, né, de faculdades teológicas, que não tem nada para fazer, a não ser ficar debatendo, porque se tivesse, não estava numa faculdade teológica, estava pregando o evangelho todo mundo inteiro. Então, esse tipo de debate, ele só funciona para essas pessoas que querem escrever teses, né, que querem aparecer. Para a gente, não. A gente se satisfaz com o que o texto está dizendo, e já é muito. Então, você acreditar que Deus está detendo
o mal, isso tem que mudar a sua vida, principalmente a sua perspectiva em relação aos acontecimentos do mundo. Dá um exemplo assim, até um pouco engraçado. O Pix, né, não ia cobrar nada, não se ia cobrar, ao que se sabe, o imposto do Pix, né? Mas por que isso? Por que agora? Por que esse tipo, né, de tentativa de rastrear, né, essas movimentações financeiras de menor valor? Então, veja que essas coisas, elas estão debaixo do controle de Deus. E nós, como cristãos, deveríamos estar em paz em relação a isso. É impressionante como uma série de pastores foram falar desse assunto. Né? Fala mal. Porque a maioria dos pastores eles são vinculados à direita e o governo atual é de esquerda. Pastor, e você? Eu sou do alto. Já disse para vocês, meu posicionamento político é muito claro. Eu acredito na teocracia. Então, eu me submeto ao governo de Deus e tenho que me submeter à autoridade, né, do país que eu resido, no caso é o Brasil. Mas, para mim, todos os lados estão errados. O único lado que nunca está errado é o de Deus, e é esse lado que eu me identifico. Dito isso de forma bem clara, então é preciso que a gente acredite que Deus está no controle absoluto de tudo. E é o que a gente menos faz. E isso será ainda mais importante quando os sinais do fim ficarem ainda mais claros. Quando houver uma perseguição ainda mais ostensiva em relação aos cristãos. Por exemplo, ontem, pessoas que são próximas a mim me chamaram para fazer a caminhada. Não, mas a gente vai fazer a caminhada. Por fim. Você não vai com a gente, não tem nada a ver, é só para caminhar. Eu tenho tanto lugar para caminhar. Tanto dia para eu caminhar, e eu vou para esse lugar fazer o quê? Eu não concordo com isso. E eu quero que todos saibam que eu não concordo. Um amigo meu, inclusive, de São Paulo, né? Pô, vão comigo, eu vou sozinho com o irmão. A gente até pode se encontrar em outro momento, mas nessa caminhada eu não vou. Por quê? Porque a gente tem que deixar claro. São coisas que parecem bobas, são detalhes que parecem ridículos, mas não são. E são nessas pequenas coisas que a gente vai ver a fidelidade naquele grande dia. Então, é preciso que a gente se posicione enquanto a perseguição não está tão grande. É preciso que a gente demonstre confiança em Deus enquanto a perseguição não está tão grande. Por exemplo, tem alguém aqui passando fome? Mas a maioria de vocês aqui está preocupado se vai conseguir pagar as contas. Não? Pastor, como você sabe que ele comprou, alguém comprou, ainda bem que eu cheguei em cima da hora. Então, a maioria da gente fica preocupado com as coisas, principalmente nesse período do ano, início do ano, quem tem filho, então, quem tem neto, são uma série de despesas, tributos que são cobrados, principalmente nessa parte do ano. Então as pessoas ficam meio que inseguras. Por quê? Não é Deus que está no controle? Então, não é só na visão escatológica que é importante a gente saber que o Senhor está no controle. É no dia a dia. Porque se a gente não tem essa confiança mínima que Deus está no controle do nosso dia a dia, como é que a gente vai ter confiança aqui? Como é que a gente vai acreditar quando o negócio começar a apertar? E é por isso que eu queria convidar vocês a lerem uma das passagens da Bíblia mais, assim, motivadoras para o cristão verdadeiro. Apocalipse 13. Pastor, pare com isso. Não, é motivador. Se toda pregação é motivacional, meu irmão. Inclusive, no final, a gente sempre se abraça, né? Saúde ao nosso Santo. Então, aqui no capítulo 13, a partir do versículo 1, eu vi emergir do mar uma besta. O que é uma besta? Uma besta é uma pessoa muito burra, né, pastor? Não, não é isso. Uma besta significa uma fera, um monstro. E ele surgiu do mar. E ele tinha 10 chifres. A gente já pregou sobre isso várias vezes no decorrer desses 15 anos. Eu acho que tem na internet, no completo, uma pregação que a gente tem expositiva sobre o Apocalipse.
Mas o que significa esses 10 chifres? Chifre na Bíblia significa poder, e o número 10 significa algo completo. Né? Então, ele vai ter total poder sobre o mundo inteiro. Então, o poder dele vai ser um poder completo no mundo inteiro. Isso autorizado por Deus, como a gente está vendo lá em 2 Tessalonicenses. Quando chegar aquele momento, ele está sendo segurado. Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer, não, agora pode. Agora pode fazer o que está escrito aqui no capítulo 13. É isso que Paulo está explicando. Por isso que 2 Tessalonicenses é melhor entendido quando você também estuda Apocalipse todo. Que é o caso de vocês, que estão extremamente familiarizados com Apocalipse. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, mais outro símbolo. Por isso que você diz para vocês o cuidado hoje, para não se perder. O livro do Apocalipse é cheio de figuras, de símbolos, e você pode se perder facilmente se você não estiver bem concentrado. 7 cabeças. Cabeça vai falar justamente do poder que ele tem de fazer as pessoas pensarem como ele quer que elas pensem. No número 7, mais uma vez, completude. Algo completo. É por isso que está escrito em Mateus 24, e ele enganará o mundo inteiro. A única exceção dos que não serão enganados são os eleitos. Você sabe o que é isso, irmãos? Hoje nós vivemos em um mundo onde chegamos a um contingente de quase mais de 7 bilhões de pessoas. Então, supondo assim, na expectativa mais otimista do mundo, que tenhamos 100 milhões de crentes, nesses 7 bilhões de seres humanos, ele vai tomar 6 milhões e 900 milhões de pessoas. E o mais interessante nessa visão é que ele vai conseguir fazer algo que já está sendo ensaiado há alguns anos, que é essa questão de unir pessoas de credos distintos, como, por exemplo, o catolicismo romano com o islamismo. No primeiro momento, isso seria impensável. Mas como assim, católico romano que se autodenomina cristão vai andar de mãos dadas com o islâmico que adora Alá? Ele vai enganar. Ele vai enganar o mundo inteiro. É um poder assustador. Por isso, irmãos, que eu disse para vocês, eu parei de ter medo de filme de terror quando eu comecei a estudar a Bíblia. Porque a verdade é muito mais assustadora do que os filmes de terror. Eu vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres, preste atenção, mais um símbolo, 10 diademas. Diademas, como vocês sabem, não é para arrumar cabelo. O diadema era aquela coroa que se colocava quando um atleta vencia uma prova olímpica, vencia uma prova esportiva. Né? Então, isso significa, sobre esses chifres, 10 diademas, ele vai vencer em tudo que ele se propôs fazer. É por isso que a gente não devia se assustar quando a gente vê um falso mestre lotando um estádio de futebol e depois tendo que se reunir num lugar muito maior e lotando esse lugar muito maior. A gente viu isso. A gente falou sobre isso. No dia que teve a reunião na Arena Fonte Nova, ó, tá vendo? O número de engano vai aumentar. Isso ano passado eu falei para vocês. Aí esse ano a reunião foi aonde? Na Arena Fonte Nova? Não, porque já ficou pequeno. Onde é que foi? Parque de exposição que lotou. Em um ano, lotou. Então, quando a gente fala dessas coisas, é preciso que está escrito. O que eles se propuserem a fazer, vai dar certo, porque eles estão debaixo de uma autorização divina para fazer isso. É o juízo de Deus, já acontecendo, como a gente vai ver em 2 Tessalonicenses, se der tempo de voltar hoje. Vocês querem ser enganados? Então vocês vão ser enganados. Eu vou dar poder aos falsos mestres para eles enganarem todos aqueles que querem ser enganados. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Por quê? Mas é aí que você vê. Esses falsos mestres, eles são imperceptíveis para as pessoas comuns.
Mas para os verdadeiros crentes, eles são muito fáceis de serem desmascarados. E a gente sabe que a pregação deles é blasfêmia. 5 minutos ouvindo uma pessoa dessa, você não suporta mais, se você for um crente genuíno. Então, a pessoa dizer que nada quebra, nada não sei, é o quê? É mandinga? É macumba? Não, a gente é cristão. Ensinando as pessoas a rezar salmos. Não, você tem que ensinar o significado do salmo. Ou você tem que ensinar o significado de cada passagem da Bíblia para os cristãos, para que eles se tornem aptos a ensinar a outros. É assim como a igreja funciona. Então, quando ele diz que na cabeça tem esses diademas, mas os nomes que estão escritos nesses diademas são nomes de blasfêmios. Mas só quem vai enxergar? Os eleitos. Esse contingente tão diminuto de pessoas. Porque a apostasia sobe. O que acontece quando alguém apostata, irmãos? Lembra do que Jesus disse no Evangelho de Mateus? A casa estava limpa e adornada. Mas ela vai permanecer assim? Não. Então, pessoas que aparentemente até tinham algum conhecimento bíblico vão agir como se estivessem mais perdidas do que antes de terem qualquer conhecimento bíblico. Porque o demônio que estava lá deu uma volta, viu que o lugar ainda estava inabitado e trouxe consigo mais 7. E Jesus disse, isso acontecerá com essa geração. Então, aquela pessoa que parecia acreditar, que parecia saber a ponto de ensinar. Eu conheço pessoas assim. Hoje, não sabem a diferença do Salmo 23 do versículo 1. Não sabem a diferença. Já Eclesiastes para Eclesiásticos. Você sabe que Eclesiastes é um livro bíblico. E Eclesiásticos é um livro católico. Mas tem gente que não vai saber disso. Um dia soube. Versículo 2. Estou de olho no horário, afinal de contas, meia-noite é logo ali, eu quero, né? A gente tem uma prudência. A besta que vi era semelhante ao leopardo. O que o leopardo é? Ágil, rápido. Lembra que quando Jesus fala que se a semente cai à beira do caminho, as aves vêm devagar? Não, rapidamente. No capítulo 12 de Apocalipse, se a gente voltasse no capítulo aqui, a gente ia ver. Satanás tem pressa, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. A besta que via era semelhante ao leopardo, então vai agir rapidamente. Ele vai aproveitar o tempo. Ele vai fazer o máximo que ele puder para destruir o máximo que ele puder. Com pés como o de urso. O que é que o urso tem? Força. Por isso que se fala da patada do urso. Né? Não sei quantos quilos tem uma patada do urso. Então ele vai fazer as coisas com força. Ele vai machucar. Tudo aquilo que ele fizer vai ser sentido pelas pessoas. E a boca, como o leão. O que é que o leão faz que assusta? Ele ruge. O rugir do leão já assusta, ele é o rei da floresta. Então, quando ele ruge, os outros animais já sabem que tem que ficar quieto. Então, as 3 características que são apresentadas aqui na besta: rápida, forte e vai colocar medo nas pessoas. A gente já tem visto coisas semelhantes. Cada vez mais tem sido perigoso. Mesmo no Brasil, um país que tem tantos direitos e garantias aparentes na Constituição, é perigoso você ser um crente com convicção. Porque as pessoas podem te acusar de uma série de coisas. Eu mesmo estou sendo acusado de algumas justamente por ter essa convicção do que eu creio. Já tinha que me apresentar diante de uma autoridade policial para justificar porque eu pregava como eu pregava. Então não é algo que vai acontecer. No meu caso já aconteceu. Né? Na maioria de vocês eu creio que ainda não.
Ainda não. Olha como eu tenho esperança. Amém? Amém. Todo mundo quer ficar diante de um policial, delegado, e a gente se explicar por que crê, no que crê. Ó, Senhor. Versículo 2 ainda. Deu-lhe o dragão o seu poder. O dragão, quem é o dragão? Essa palavra dragão é a mesma palavra no hebraico para serpente que está lá em Gênesis. A serpente que apareceu a mulher. A serpente e dragão, né? Falam de mesmo tipo de animal. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A ideia é que Satanás é um imitador e ele tenta fazer a mesma coisa que Deus Pai fez com Deus Filho. Então, o que foi que Deus Pai fez com Deus Filho? Ele fez convergir nele todas as coisas. Então, está escrito em Colossenses: Cristo é tudo em todos. Então, quem olha para Cristo vê o Pai. E é isso que Satanás vai tentar imitar também. Assim como a gente tem uma trindade santa, você tem a trindade, né, diabólica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta tentando imitar a ação do Espírito Santo, que é convencer as pessoas acerca de Cristo, da justiça, do pecado, do juízo. E é isso que o falso profeta vai fazer. Vai ser a outra besta que vai emergir, né? Aqui ainda, no capítulo 2, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças golpeadas. Uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mais uma vez, uma imitação. Imitação do que aconteceu com Jesus. Jesus morreu de fato e ressuscitou no terceiro dia, como havia predido. E ele vai tentar imitá-lo até nisso. Essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, veja as coisas que estão sendo descritas. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade. Então, quando as pessoas adoram o anticristo, na verdade elas estão adorando a Satanás. Assim como a gente adora a Cristo, a gente adora a Deus. É por isso que quando alguém se diz testemunha de Jeová, isso é mentira. Porque se a pessoa fosse testemunha de Jeová, ela testemunharia não de Jeová. Ela testemunharia de Cristo. Só se pode conhecer o Pai por meio do Filho. É o Filho que é o caminho, a verdade e a vida. E ele não fez isso sem o consentimento do Pai. Então, quando uma pessoa se diz testemunha de Jeová, é falsa testemunha. Não tem autorização para falar da parte de Deus. Cuidado. Adoram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante? Porque, irmãos, ele é como a gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses. Ele vai fazer sinais de mentira, mas os sinais de mentira ali não está dizendo que são sinais mentirosos. Pelo contrário, são coisas extremamente maravilhosas, né? São sinais assim potentosos. A questão que Paulo está dizendo lá em 2 Tessalonicenses é: enquanto que os sinais que Cristo fez e que a igreja de Cristo, né, faz por meio dos seus santos é para aproximar as pessoas da verdade, os sinais que os falsos mestres farão, os sinais que o anticristo fará, é para enganar as pessoas. É para manter as pessoas firmes na mentira, dando crédito à mentira, né? Então não é que os sinais são mentirosos. Não, pessoas que têm câncer terminal podem ser curadas? Podem. Aí depois vão morrer e vão para o inferno. O que era melhor, morrer de câncer para o céu? Ou ser curado de câncer, ter mais 10, 20 anos de sobrevida, morrer para o inferno? Então, pessoas paraplégicas vão andar de novo. Vão acontecer coisas extremamente grandiosas. Já está anunciado que vai ser assim. Inclusive, isso é uma provação. Você acredita em Deus pela sua palavra ou porque Ele faz sinais? Se for por sinais, você está sendo enganado.
Os falsos mestres farão muito mais. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ó, aqui é uma imitação aberta, porque a frase mesmo é: quem é semelhante a Deus? Inclusive, esse é o significado do nome do arcanjo Miguel. Ninguém é como Deus. Desde o princípio, com a inveja de Satanás, enquanto ainda era um anjo no céu, ele queria ser como Deus. Está escrito lá em Isaías. Ele queria ser como Deus. E foi assim que ele tentou Adão e Eva. E eles caíram na mesma tentação. Vocês podem ser como Deus. E aí vem o arcanjo Miguel, que significado do seu nome é: ninguém é como Deus, e expulsa Satanás dos seus anjos do céu. Quem é semelhante à besta? Então, essa ideia de querer ser Deus, inclusive até nesse sentido aqui, que as pessoas digam o que diriam de Deus. Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Mas veja, irmãos, quando nós esperamos de Cristo somente nessa vida, teremos vidas miseráveis. É por isso que o cristão, quando ele morre fiel, ele não é derrotado. O derrotado é o diabo. Mas quando o cristão retrocede diante da morte, como foi no caso do Covid, Satanás fica muito feliz quando os crentes se acovardam. Eu acho interessante porque até os gregos, na sua filosofia, eles dizem que a mãe de todas as virtudes seria a coragem. Que a coragem seria a virtude com que você colocaria as outras virtudes em prática. Por exemplo, como amar uma pessoa se não tiver coragem? E você diz: pastor, mas o que é que filosofia grega tem a ver com o que a gente está falando aqui? Apocalipse está dizendo que os covardes não entrarão no reino dos céus. E o que a gente pôde ver de forma vergonhosa na época da pandemia foi uma igreja covarde. Uma igreja cheia de pessoas covardes, com medo de morrer, com medo de outros morrerem. Mas vem cá, as pessoas não continuam morrendo? Vocês conhecem alguém de 150 anos, 200, 300? Mas por que as pessoas ficaram daquele jeito na pandemia? Porque elas deram ouvido à televisão, ao rádio, às pessoas. Essa influência que a gente viu de forma limitada na pandemia, a gente vai ver no anticristo. Ele vai influenciar as pessoas do mesmo jeito que a gente pode ver na pandemia. Todo mundo comendo. Também que a gente não precisa ir longe. E quem procurava agir de forma fiel era chamado de quê? De radical, irresponsável, vou dar queixa de você. Eu, várias vezes me ameaçaram dar queixa de mim, porque a igreja estava aberta. E tinha irmão que ficava com medo quando passava o carro de polícia. Na época da pandemia. E isso, quem está falando é uma pessoa que pegou o Covid na época que não tinha nem vacina e nem tratamento. Eu perdi 70% do meu pulmão. E os médicos não sabem explicar porque eu não morri, né? Na época que eu tive o Covid. Por isso, irmãos, você viver como cristão vai ter um custo. Que a maioria das pessoas não está disposta. As pessoas querem um cristianismo medíocre. O cristianismo não custa nada. Nem para ela, nem para as pessoas que estão no seu círculo. Versículo 3. Então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte. Gritador, enganador. Versículo 4. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para que proferisse arrogâncias e blasfêmias. Essa é a blasfêmia. Quando você não glorifica a Deus, isso já é uma blasfêmia.
O apóstolo Paulo fala, Paulo não está querendo falar bonitinho. Em Romanos capítulo 11, Paulo está num êxtase espiritual tão grande, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas. Isso não é falar bonitinho. Isso é alguém que teve uma conexão tão forte com Deus que chegou a essa compreensão de todos deveríamos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória seja dada somente a ele. A glória para si. Amém. Paulo não está cumprindo a carta de Romanos, não. É porque ele não se aguenta. Ele está falando da eleição, da soberania de Deus. Ele não se aguenta, ele tem que glorificar Deus. A gente deveria seguir esse espaço, mas a gente ainda está um pouco distante. Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade. Olha a palavra sendo de novo, autoridade. Autoridade para agir 42 meses. Aqui é um tempo de 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. É o que a gente tem ouvido todos os dias, irmãos. Todos os dias, você liga uma televisão, um rádio, um celular, você vai ver os evangélicos blasfemando de Deus. Imagine uma pessoa que diz, eu nasci no fogo, vou morrer no fogo. Imagine uma pessoa que sai por aí dizendo, Deus vai salvar todo mundo. Então Cristo veio por quê? Por que minhas ovelhas? Por que separará os cabritos das ovelhas? Cristo é mentiroso? Mas como pode alguém falar em nome de Cristo e dizer que ele vai salvar todo mundo? Se ele mesmo falou o contrário. Veja, as blasfêmias estão diante de nós, só que a gente nem identifica elas como blasfêmias. É por isso que o trabalho do anticristo está tão facilitado. Quem é semelhante a besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. E difamar o tabernáculo. O que vocês acham que as pessoas investem tanto para fechar igrejinhas como essa? Eu estou falando de igrejinha no sentido bem pejorativo mesmo. Porque tanto investimento para que ambientes como o nosso não existam mais. Tendência é o que? Igrejas virtuais, igrejas voltadas a atingir o público por meio da internet, ou mega igrejas, onde as pessoas vão muito mais para praticar um ato religioso do que propriamente viverem na unidade do corpo de Cristo. Por que tanto investimento para acabar com esse modo de vida que a gente tem? Que a gente aprendeu em Atos capítulo 2. Porque isso alegra a Deus. Falar mal disso é falar mal da noiva de Cristo. É por isso que quando uma pessoa sai da igreja bíblica, isso não é algo não ofensivo, não é deixa. Não é deixa. Quando uma pessoa sai e fala coisas acerca da igreja bíblica, acho que alguém quer falar com você tudo. Até porque o culto bíblico pode ser atrapalhado. Então vamos aqui. Deixa eu. Mas não se esqueçam de prestar atenção, porque estamos estudando Apocalipse. Seja bem-vindo. Então, quando a gente fala, quem pode pelejar? Quem? 42 meses. Tudo isso é algo específico, no sentido de que vai acontecer dessa forma, mas isso são símbolos, não necessariamente são 3 anos e meio. A difamação do tabernáculo, veja o nome tabernáculo, não está o nome igreja aqui. Por quê? Porque igreja e tabernáculo, para a gente é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Sendo que o templo vai ser construído bem depois. O templo toma o mesmo papel do tabernáculo, só que Davi não se aguentou. Ele disse: eu sou rei, eu tenho um palácio, e o meu Deus, que é o verdadeiro rei, fica em tendas? Não pode. Ele tem que construir também um palácio para ele. Tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, qual é o mais próximo do céu que a gente vai ver aqui na terra? A igreja. Nada é mais próximo do céu do que a igreja. Mas a igreja é imperfeita? As pessoas não vão para o céu porque são perfeitas. Elas serão perfeitas quando entrarem no céu. Porque aquele que é perfeito os aperfeiçoará plenamente quando os glorificar. Amém. Então, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa é a parte que eu queria que vocês entendessem. A gente tem vivido num movimento evangélico triunfalista, onde parece, não, se alguma pessoa quiser algo contra você, você é crente, no final, os crentes sempre vão vencer. Depende do que você considera final. Porque não, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. É por isso que muitas pessoas vão deixar de acreditar em igrejas como essa. Porque cada vez mais o que vai ficar externalizado para as pessoas é que somos pessoas derrotadas. Guiadas como pessoas derrotadas. E quem é que segue derrotados no mundo? Você já viu numa livraria está fora de moda, né? Porque a livraria do meu tempo. Meu pai me levava muito para a livraria, eu achava entediante, mas eu tinha que ir. E aí você já viu alguma área de livraria que tem lá motivacional? Aprenda a ser uma pessoa medíocre. Aprenda a ser uma pessoa comum. Aprenda a ser derrotado pelos outros. Não, tudo é extraordinário. Aprenda a ser um vencedor. A gente que saiu do lixo para o luxo. Gente que começou como vendendo, farinha na feira, estourou mega empresário. As pessoas querem receitas de sucesso, elas não querem receita de derrota. Receita de derrota já tem a minha, então, fica com a sua. Por isso que essa linguagem, ela deveria ser para nós tão importante. Porque nós somos pessoas acostumadas desde a infância a criar uma ideia de um futuro triunfal aqui na Terra. Você já educou algum filho dizendo, não, se contente com pouco. Tenho que comer, tenho que vestir. Alguém já deu esse conselho? Não. Você pode conquistar o que você quiser. É bem que a gente vira palestrante motivacional. A gente critica os palestrantes motivacionais, aí como é com o nosso filho, alguém para... Não, vamos lá, você pode, você faz, o poder está em você. Mas eu estava criticando. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Você está preparado para ser derrotado? É por isso que Satanás tem o seu trabalho tão facilitado. Eu não preciso enganar as pessoas. Meio que as pessoas pedem, me engane, por favor. É como está escrito em 2 de Timóteo. Eles levantarão mestres, segundo as suas próprias. Então, os falsos mestres, eles são o resultado do desejo dos falsos crentes de serem enganados por alguém de uma forma específica. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda mais coisa, viu? Ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua. Sabe o índiozinho lá que deu flechada no crente? Não vai dar flechada no anticristo, não. Vai se identificar com ele. É assim, irmãos.
Pelo menos é o que a Bíblia ensina, se você acredita ou não, é com você. Meu papel é ensinar. Versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos. Não, há alguns anos atrás éramos, 5 bilhões. Hoje somos 7. O número só aumenta. E todos vão adorar, com exceção dos santos, que serão o quê? Perseguidos e mortos, na sua grande maioria. É o que vai ser dito agora aqui. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos. Então, o nome não foi escrito no livro da vida. Mais uma vez, demonstração de soberania de Deus. Por que você é salvo? Porque o seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso que eu acho interessante quando uma pessoa diz assim: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu fui ensinado assim na falsa igreja, né? Quando você aceitava Jesus, você pedia para ele, naquele momento, se você ainda fosse mais do fogo, um caneta de ouro. Escreve meu nome no livro da vida. Mas como? Se já foi escrito antes da fundação do mundo, ele vai escrever agora? Ah, não, é porque Moisés falou: Senhor, risca o meu nome. Não foi Moisés que falou, você está dando crédito a Moisés. Moisés não sabia o que estava falando ali. Mas é interessante como as pessoas pegam passagens bíblicas, aplicam sem nem entender o que está sendo dito ali. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, cuidado quando você, de alguma forma, deixar de glorificar Cristo e este crucificado no centro da mensagem do Evangelho. Por exemplo, eu não vejo nenhum falso mestre glorificando isso. É nada quebra, é nada... Sim, e Cristo crucificado? Não fala de cruz, não. Cruz é um negócio assim meio pesado. Parece que cruz só tem graça se estiver na prova do pingente. A gente já foi criticado, inclusive, por ter cruz aqui atrás. Criticaram numa pregação. Versículo 9. E se alguém tem ouvidos, ouça. Por que essa fala? Porque a ideia é: a maioria não vai ouvir. Vai ouvir e não vai ouvir. Como assim? Vai ouvir, mas não vai ouvir. Vai entrar pelo ouvido. É como se não tivesse ouvido. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele vai dizer aqui no versículo 10. E se alguém leva para o cativeiro vai. Não, mas eu vou orar. E aí essas pessoas vão ser libertas. Vai não. Vai ser liberta. Pode orar. Não vai. Esse é o tempo do fim. Vai ser desse jeito. Agora a grande questão é o seguinte, irmão. Por que você oraria para uma pessoa deixar ele ir para o céu? Só foi para o cativeiro. É a forma como ela vai entrar no céu. Você vai orar para que não seja assim. Muito parecida com o que o pessoal agiu de forma infantil antes de Paulo chegar em Jerusalém e ser preso. Ágabo disse: o dono desse cinto aqui vai ser preso, vai sofrer um monte de coisa em Jerusalém. Era Paulo. Os irmãos entenderam a profecia de Ágabo e saberam que Ágabo era um verdadeiro profeta. Não queriam que Paulo fosse para Jerusalém. Mas como eu não vou para Jerusalém? É claro que eu tenho que ir. Eu tenho que cumprir o que Deus tem na minha vida. Mas meio que a gente fica, querendo de alguma forma que Deus mude os planos para nos favorecer. Então imagine que de alguma forma você teria que passar por uma doença grave. Ou senhor, será? Será que o senhor não podia mudar assim? No meu caso, eu sei que está escrito assim desde o começo que eu deveria passar por isso, mas aqui sou eu, Senhor. Será que eu não tenho crédito no céu? Vou fazer como Marcos Feliciano? Não, a gente não tem crédito no céu, não. Só tem terrenos. Não tem crédito é Cristo. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, e aí? Veja, a igreja orou quando
O apóstolo Pedro foi preso com outro apóstolo. Quem foi? Tiago. E Tiago morreu ao fio da espada. Porque foi anunciado que ele deveria morrer. Deus quis que fosse dessa forma. Sabe, eu não sei que loucura é que a gente tem. A gente tem um medo de morrer enorme. Para viver de que forma? Me diga. O que foi que a gente fez nessa semana que deixamos a nossa marca na eternidade? Então, para que você quer mais alguns anos de vida? Para quê? Imagine que Deus nos dê mais 20 anos de vida. A gente vai fazer o que nesses 20 anos? Comer, ir no banheiro para voltar para fora que comeu, ganhar um dinheiro e depois gastar. É isso que você quer fazer? As pessoas elas não querem morrer. E, no fundo, mesmo o medo não é o medo da morte, é o medo de se encontrar com Deus, como Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden, para ser mais preciso. Sabia que o negócio ia pegar quando eles se encontrassem com Deus, por isso tentaram se escolher. Então, no inconsciente das pessoas, no consciente de alguns, no inconsciente da maioria. Terminou, vai se encontrar. Ó, prestação do plano. Eu te dei isso, você fez bem? Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto. E olha o que o apóstolo João vai dizer. Aqui está a perseverança e a fidelidade. O que ele está dizendo? É quando você é fiel até a morte. Aí você diz, mas isso está em Apocalipse. Não está, não. Na carta aos Hebreus, a gente não tem noção do que a gente lê, a maioria. Na nossa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos no sangue. A maioria das pessoas que lê, 99%, acha que resistir até o sangue é ter um cortezinho de sangrar, ou até um corte grande de sangrar. Não, ali resistir até o sangue é um modo de dizer, na nossa luta contra o pecado, a gente não morreu ainda. Então a gente ainda precisa continuar lutando. Tem que ser fiel até a morte. Não tem opção. É por isso, irmãos, que quando você estuda a história da igreja, no cenário de uma igreja tão desvirtuada da verdade como a nossa, histórias como a de Blandina, de Esperança, mulheres, meio que são colocadas para debaixo do tapete, porque parece que não é politicamente correto falar que uma mãe teve que assistir o assassinato de 7 filhos. Você vai negar a Cristo agora? Não, não vou. Aí botou os 7 filhos diante dela. Aí começa do mais velho matando. Matou o mais velho, não negou. Aí tem mais 6. E aí? Será que você chegaria no segundo filho? Depois de ter visto o assassinato do primeiro? Será que no último filho você continuaria fiel? São 7, foram 7. A gente não está aguentando a gente ficar doente. Já vai atrás de um falso mestre para ser curado. Um ente querido ficou doente, vai atrás de um falso mestre para ser curado. Imagine você presenciar cenas como isso. Isso aconteceu no passado. O que eu quero te dizer é que no futuro vai acontecer coisas piores. Porque o que o Senhor Jesus disse é que antes do fim as coisas vão piorar. E se chegou a acontecer isso numa perseguição no passado, imagina no futuro. Não vai ser igual não, irmão. Já é tão assustador que você não vê esse tipo de fato, porque isso é fato, aconteceu de verdade, sendo contado. Porque a igreja evangélica tem vergonha dessas coisas hoje. Onde estava Deus? Onde estava o Espírito Santo que deixou isso acontecer? No mesmo lugar. Não tem que ser fiel até a morte. Então parece que as pessoas só querem um Deus
que as agrade. Ninguém está disposto a agradar a Deus. As pessoas estariam até dispostas a agradarem a Deus se Ele se comprometer em dar a elas a vida que elas têm. O falso mestre sabe disso. É por isso que ele é tão bem-sucedido. E em 1 João, que fala um pouco sobre isso também, é dito, né? Eles falam conforme o mundo, por isso o mundo usou. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu já estou terminando, irmãos. Afinal de contas, hoje é motivacional. Vamos voltar a 2 Tessalonicenses? Com efeito, 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então é isso que Paulo está dizendo. Quando acabar esse tempo do Kairos, quando Deus, pelo seu Kairos, determinar, então vai aparecer o anticristo dessa forma que a gente viu descrita lá em Apocalipse 13, é dessa forma. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Olha, o iníquo. A ideia é uma pessoa que tem toda a maldade em si. Você imagina isso? Essa pessoa vai existir de fato. Aqui o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. A ideia do sopro da boca, irmãos, é justamente para mostrar que esse ser tão poderoso para nós não representa qualquer perigo para Cristo. O sopro. E o destruirá pela manifestação da sua vinda, mais uma vez. Como é que a gente faz para as trevas desaparecerem? A gente acende a luz. Quando a gente acende a luz, a gente precisa mandar as trevas ir embora? Não? A gente não precisa dizer, trevas, saia! Aí a luz ilumina? Não, é só acender a luz, não tem mais trevas. É a mesma coisa do texto. Quando Jesus Cristo chegar, trazendo consigo o fim do fim, acabou. Ele apareceu e as trevas então se dissiparão para sempre. A ideia do texto de Tessalonicenses é trazer segurança para os cristãos. Segurança para que eles não sejam tentados a retroceder em um mundo que os odiará cada vez mais. Principalmente para a gente que já está acostumado, né? Aí fala a gente, uma nega aqui, a maioria de nós já está acostumado a ser olhado no canto do olho. Mas isso não é nada, irmão, para as coisas que ainda vão acontecer. E a gente, quando é olhado de canto de olho, a gente acha ruim. Viu fulano? Como me olhou? Mas nem me bateu. Você está no lucro. Você nem saiu apanhado. Versículo 9, já caminhando para a nossa conclusão. Ora, o aparecimento do iníquo, a repetição da palavra, o iníquo, é segundo a eficácia. A palavra eficácia significa conseguir realizar aquilo que se propõe realizar. Então, isso é eficaz. Por isso que diz que a palavra de Deus é eficaz. Que ela faz aquilo que ela tem que fazer. Ela nunca volta a fazer. Ela sempre cumpre aquilo que foi determinado pelo Deus que ela cumprisse. Então a eficácia fala de você conseguir fazer o que foi ideia sua fazer. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então tudo aquilo que ele planejou fazer, ele vai pôr em prática a partir desse momento aqui. É meio que a gente está vendo aqui um ensaio. Mas a peça ainda não começou. É só um ensaio que a gente viu ao longo desses anos.
Eu falo esses anos, eu não estou nem falando da nossa vida. Eu estou falando desde o século I. Toda aquela perseguição, até os períodos de perseguição mais ostensivas, como a gente já viu naquele vídeo que a gente já passou algumas vezes aqui, os períodos mártires. Então, a igreja sempre passou por períodos de perseguição mais ostensivas e violentas e menos ostensivas, menos violentas. Mas isso tudo é ensaio do que de fato vai acontecer no fim. A grande maioria das pessoas nem dá crédito a isso. Por quê? Porque acha que o fim, esse fim, está distante para elas. Mas entenda uma coisa, irmão, a pessoa que não é fiel no corpo. Então, independente de você vivenciar o fim do fim, você vai ter que vivenciar o seu fim. E muito perto da morte, as pessoas revelam muitas coisas que antes a gente não conseguia ver. É impressionante como pessoas que externalizavam fé demonstram uma incredulidade absurda quando estão perto da morte ou alguém que elas amam estão perto da morte. É isso, eu estou sem uma garrafa de água aqui. Mas quando você pega uma garrafa de água e aperta uma garrafa de água, o que é que sai da garrafa de água? E se eu quiser que saia suco de laranja da garrafa de água? E se eu quiser que saia água de coco da garrafa de água? Por quê? Porque quando você é espremido, sai o que tem dentro. Quando o crente é espremido, ele demonstra o que estava dentro dele. Os períodos de provação são para provar para a gente quem somos. Porque a maioria das vezes estamos enganados a nosso respeito. Veja o caso de Pedro. E achou que estava pronto para morrer por Cristo quando ainda não estava. Depois ele esteve, depois ele foi. Fiel até a morte. Fiel na morte. Mas quando ele pensou no primeiro momento que ele seria, ele não estava preparado para isso. Longe disso. Então é preciso que a gente tenha uma ideia correta a nosso respeito. Quantas pessoas advogam para si um cristianismo que não possui? Por exemplo, irmãos, eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Porque elas são muito comuns e às vezes a gente tem vergonha de se posicionar. Eu não tenho nenhum problema em ser odiado. O que leva uma pessoa que faz parte de uma igreja bíblica, reconhecida bíblica pela pessoa, procurar outra igreja bíblica? Alguma explicação? Insatisfação com a verdade. E a procura de uma verdade menos dolorosa. A maioria das vezes a gente não quer enfrentar. Como assim? Irmãos, você não está aguentando sua filha passar por uma dor de dente. Quando minhas filhas estão com cólica, eu fico arrasado. Cólica. A mulher tem 2 meses. Mas eu estar arrasado e eu perder o senso do certo e do errado, no meu caso, tem uma diferença muito grande. Eu sou cristão. Pelo menos eu creio. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado. Porque a maioria de nós já tem evidenciado um cristianismo extremamente deficiente. E que muitas vezes a gente procura se iludir. Quando alguém que é seu amigo ou irmão de verdade aponta o dedo e mostra o seu erro, em vez de você agradecer, o que é que você faz? Quem é você? Você está falando isso comigo? Oh, mas a pessoa falou alguma coisa de errado? Não falou até certo, mas por que está falando? Esse é o papel do pai. É por isso que tantas pessoas odeiam a pregação daqui. Por que isso? A gente tem um compromisso muito sério com a verdade. Então, para a
a gente concluir essa noite, eu quero terminar aqui, eu quero ir até o versículo 12, se o tempo nos permitir. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, todo o poder, veja, todo. Quem é que dá? Deus. É por isso que Lutero dizia, até o diabo é o diabo de Deus. Então, nesse período, Deus vai fazer isso. E aqui é a passagem que deixa mais claro até que Apocalipse, que é um livro muito cheio de símbolos. Mas aqui não, aqui Paulo fala mais claro. Por que Deus permite isso? É como uma prova final, para ver a diferença entre os crentes e os falsos crentes. Porque dizer que é crente, irmãos, é uma coisa. Ser crente é outra coisa. Por exemplo, você acredita que um verdadeiro crente que vai morar no céu, que ama a Cristo de todo o coração, tem algum problema com o dízimo? E por que as pessoas dizimam tão pouco? Porque a grande maioria das pessoas não dizimam, pelo menos não em igrejas bíblicas. O dízimo é mais nas igrejas antibíblicas, porque se não dizimar lá, o negócio pega, né? Dízimo, trízimo, né? O que é coisas assim que você nem você imagina, já deve ter ouvido. Mas por que numa igreja que ninguém cobra o dízimo? Porque ele não deve ser cobrado, é voluntário. As pessoas se sentem tão à vontade para roubar a Deus, como se nem roubo fosse. É por isso que Paulo está falando isso aqui. As pessoas vão dar crédito à mentira. Você não precisa de um falso mestre, né, de forma até física. Não, você entra na internet e tem um monte de gente dizendo que o dízimo não é bíblico. E aí as pessoas que não querem esse compromisso com Deus, não está vendo? Eu acho interessante quando as pessoas... Não, porque naquela época era de cereal. Alguém aqui tem plantação de uva? Alguém aqui tem plantação de alguma coisa aqui? Então não estou entendendo por que está falando nessa linguagem. A ideia de você falar coisas sem nem saber o que está falando. Na igreja isso é a coisa mais comum do mundo. Um pastor de 15 anos, você ouve coisas de pessoas, você vai dizer, é possível que essa pessoa está falando isso que está falando e diz que é cristão. Não é possível que está falando isso. E aqui é quando vai ser revelado. É quando você vai ter uma noção mais completa de que aquela pessoa que estava sentada do seu lado, por anos na igreja, não era o crente que às vezes você esperava que fosse. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais. Quero que chova agora, chove. Eu quero que não chova, não chove. E prodígios, coisas fantásticas da mentira. E essa expressão já expliquei para vocês. Da mentira, não é que isso é fantasia, que isso é ilusionismo. Não, isso é verdade. Vai fazer coisas milagrosas de verdade. Mas para que as pessoas não acreditem na verdade. Mas deem crédito à mentira. É por isso que Paulo fala da mentira. A ideia é que aproximam você do erro e te afastam da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo já dizia aos Coríntios, uma igreja imatura, cuidado se vocês buscam sinais, porque é isso que os judeus faziam. Cuidado se vocês estão atrás de uma suposta sabedoria, porque é isso que os gregos sempre fizeram. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para uns, loucura para outros, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. E com todo engano, versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Com todo engano de injustiça. Por quê, irmãos? O engano nunca é inofensivo como você pensa que é. Ah, mas é só uma divergência teológica mínima.
Cuidado quando você falar coisas corretas. Porque nem sempre é assim. Quase nunca é assim. E todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? E esse é o maior engano, irmãos. O que foi que Satanás disse para Adão e Eva? Certamente não morrereis. Porque Deus tinha dito, se me desobedecer, qual é a consequência da rebelião? A morte. E morte não é fim. Morte na Bíblia significa separação. Então a gente tem a morte física, a separação do corpo e da alma. A gente tem a morte espiritual, que aconteceu no jardim do Éden, separação do homem e Deus. E a gente tem a morte eterna, separação para sempre entre as criaturas e o Deus Criador. Separação. Não. Gente que pensa, gente que atribui a ideia de a morte. Porque talvez seja mais fácil. Porque se tiver fim, quer dizer que não tem prestação de contas depois. Aos que perecem. E por que perecem? Porque não acolheram. Não, olha a ideia de acolher. Acolher. Você colher para perto de você. Pelo contrário, o que as pessoas têm feito com a verdade? Repelir. Não suportarão a sã doutrina. Então, pessoas como eu, que pregam o que eu prego, dificilmente serão motivadas a continuar fazendo o que eu faço. Na maioria das vezes, nós somos desmotivados por nós mesmos, por outros, pelo próprio sistema do mundo. Eu achei interessante, eu conheci uma pessoa, recentemente. A pessoa disse, você é pastor, professor, mas é filantrópico. No sentido de que você não ganha dinheiro com isso não, porque eu já vi que você não ganha dinheiro. Porque para as pessoas, o que a gente faz aqui não gera lucro para mim, então por que eu estou aqui há tanto tempo? Ou eu sou muito ruim no que eu faço, pode ser, tem essa hipótese também. Ou não tem sentido o que você está fazendo aqui. Porque qualquer empresa que tenha 15 anos de empresa, nunca deu lucro, já tinha que ter fechado, não é? A pessoa é 15 anos, mas nem está se pagando, irmão, é só prejuízo. Está fazendo o que aqui então? Não pegou não, foi? Não caiu a ficha? Adianta o lado. É porque aqui não é emprego. E o que as pessoas chamam de sucesso, para nós é visto como derrota. O que as pessoas chamam de derrota, para nós é sucesso. Que pelo menos é assim que a Bíblia ensina. Mas poucos compreenderam. Por isso que a tentativa de se procurar uma outra igreja bíblica, quem sabe, mais bem sucedida que essa, aleluia, não acolheram. A obrigação de vocês é acolher a verdade. Jesus disse, quem comigo não ajunta. Entendeu? Olha, você tem uma obrigação de contribuir no lugar. E eu não estou falando financeiramente só não, porque financeiramente é o mínimo. Você tem a obrigação de contribuir com a sua vida na igreja que você congrega. Mas isso assim é tão claro, irmãos, como uma água cristalina. Você pega o Novo Testamento, é isso aí. O que você faz na igreja? Você não, eu sento lá e ouço. É uma tortura para mim ouvir o pastor. Tem dias que eu nem vou, que eu não quero ser torturado. Ou torturado. E você não contribui? Não, se eu pudesse até já estava fechado. Não entendeu de quem está sendo instrumento. Você acha que Judas achava que estava vendendo Jesus para Satanás? Alguém acha que Judas sabia que era satânico? Nenhum homem pisou na face da terra mais satanista que Judas. E olha que nem tinha o satanismo naquela época como se tem hoje.
Tudo que Judas fez foi o quê? Não deu crédito para a verdade. É preciso que a gente entenda, irmãos, nós temos responsabilidades. Se as nossas responsabilidades não forem cumpridas, eu achei interessante, ontem me pararam numa blitz. Eu sempre gosto de ser parado numa blitz, principalmente de alcoolemia. Pode fazer o teste de bafômetro? Claro. Eu não bebo. Sou eu na minha casa. Aí eu soprei o teste e deu errado. Aí a pessoa disse: não, o que acontece? Desça do carro. Eu falei: desci. Aí soprei e deu certo. Eu falei: então o carro estava bêbado. Pode ser, vai aqui, né? Tem esse ponto. Veja, as pessoas não acolhem a verdade. E acham que porque não acolhem. Assim, eu sou neutro. Não, você não é a Suíça. Não tem bandeira branca. Nós estamos vivendo desde os primórdios. E não é só desde a vinda de Cristo, não, viu? É desde a expulsão do Éden. Porém, inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher. Por que você acha que Caim matou Abel? Que ia impedir a vinda do descendente. Ah, mas ele não vai vir, vem. Sete vai vir. E pela descendência de Sete vai vir um descendente. Então é preciso que a gente entenda, não existe neutralidade. É por isso que quando determinadas pessoas se levantam dos bancos da igreja, vão e não voltam mais, elas estão sendo muitas vezes mais sinceras consigo mesmas do que outras pessoas, de repente, que ficam com motivações, né, que não são as melhores. Então, quem comigo não ajunta, como eu disse para vocês, a única pessoa na face da terra, pelo menos até o aparecimento do Anticristo, que teve a possessão feita pelo próprio Satanás, do Judas. Judas não virou a cabeça como exorcista, não vomitou verde, não mudou a voz. Ele saiu de forma tão tranquila na noite da ceia que as pessoas pensaram que ia fazer uma coisa boa. Não tenho a sacola, não ver. Vai que ele foi comprar alguma coisa dos pobres. Vai que ele foi fazer alguma coisa por nós, porque ele trabalha mais do que a gente. Não, ele estava indo fechar o negócio. Então, cuidado, irmãos. Um grande sinal de que você está perto de Satanás é quando você não está próximo da igreja. Não se engane. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. Por maior dificuldade que alguns tenham com isso, falar qualquer coisa contra isso, é melhor você rasgar sua vida. A igreja é o corpo de Cristo. E se você não age ativamente para demonstrar o seu apreço por Cristo, por meio da sua relação com o corpo de Cristo que você está inserido, não tem sensatez maior que essa. Parece, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, olha, o processo de salvação faz com que você ame a verdade. Tá? A verdade dói, mas a gente ama. Por quê? Porque é a verdade. Então você faz um exame de sangue e diz lá que você está com açúcar alto. Você vai ficar com raiva do laboratório. Você vai ficar com raiva do médico que passou o exame. Não, ele revelou que
suas taxas estão altas e que você precisa de uma mudança rápida na sua vida para que sua saúde não piore. Você ficar com raiva vai mudar alguma coisa? Então, quando a verdade chega na gente, a gente tem uma reação muitas vezes natural a gente ficar incomodado. Quem é que gosta de ter as suas vergonhas expostas? Ninguém. Mas é a chance que a gente tem. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões. Olha, e o pecado, irmãos, ele é tão nocivo, inclusive na vida dos eleitos. Não há um consenso em relação ao tempo que Davi ficou enganado, mas foi um tempo significativo. Foi no mínimo 9 meses de engano. No mínimo. Quando Natan chega, a criança já está para nascer. E a gente está falando de Davi. A gente não está falando de Saul. E quem foi que revelou a verdade para Davi? Natan, colocando sua cabeça nisso. Porque Davi era um rei extremamente amado. Mesmo depois do que ele fez. E principalmente pelo que ele fez. Ele casou com uma viúva de um soldado extremamente respeitado pela sua bravura. Olha como Davi é um rei misericordioso. Ninguém sabia do pecado dele. Mas Natan não tinha nada a ver com isso. O compromisso de Natan era com a verdade. E Natan se revelou o melhor amigo de Davi ainda. Mais do que os valentes, que estavam dispostos a lutar por ele, mas não a falar a verdade para ele. Quando receberam a ordem, bota Urias lá na frente de batalha para morrer. Não, Davi, mas isso não é justo, não. Urias é um soldado valente. Você vai fazer isso com ele, né? Ninguém teve coragem de questionar a injustiça por ele. Mas o profeta Natan não tem nada a ver com isso. Por isso, aqueles que não te falam a verdade é porque não te amam. Amar uma pessoa significa falar a verdade para ela mesmo que ela já não tenha. Até porque o nosso amor não está condicionado à presença e nem à reciprocidade. Se você ama uma pessoa porque é correspondido, o seu amor é igual do ímpio. Não é o que está escrito? Se você ama só os que vos amam, o ímpio faz isso também. Preciso concluir, afinal de contas a música do carnaval já começou anunciando que temos que terminar para não atrapalhar eles, né? Versículo 11. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Eu vou parar aqui, irmãos, porque tem uma complexidade aqui e eu não quero passar rápido. Eu quero que vocês saiam no final dessa exposição aqui, desse capítulo, extremamente conscientes em relação ao que devem esperar. Mas, concluindo aqui a exposição de hoje, por esse motivo, que motivo? Porque as pessoas não dão crédito à verdade. A maioria das pessoas não querem o certo, elas querem que dê certo. Então, o negócio é o seguinte, meu filho mesmo, ele tem um grupo de amigos que acompanha ele desde a época que ele era menorzinho. Aí ele passou por uma escola, agora ele está fazendo 3º ano em outra escola, e ele tem um grupo de amigos até pequeno, são de 6, 7 amigos, que eles têm uma unidade assim que já é bem duradoura. E desse grupo de amigos, são 6. Se eu estiver enganado aqui, não leve em consideração, porque minha memória não é lá essas coisas, pode ser um pouco mais. Mas são 6. Desses 6, tem 4 que querem, que dizem assim, eu quero fazer isso. O outro diz, não, eu quero fazer aquilo. Aí tem 2 que dizem, não, a gente quer ser rico. E dizem abertamente, a gente quer ser rico. O que a gente tiver que fazer para ser rico é o quê? É isso aqui? Então vou fazer isso aqui, quero ser rico.
adolescente, ainda nem entrar na fase adulta. Então vamos concluir agora o ensino médio. É médio fundamental ou é fundamental e médio? Primeiro é fundamental, né? Isso, vamos concluir agora o ensino médio. Já, cara, eu quero ser. Você acha que eles ouviram isso não? Você liga no YouTube, só tem isso, irmão. Por isso é tão fácil enganar as pessoas hoje. Quantas pessoas perderam dinheiro nas criptomoedas? Alguém foi preso? Esse pessoal que enganava as pessoas para investir na criptomoeda, está aí enganando de novo. Continuam aí com as suas empresas de investimento, chamando as pessoas para investirem a partir de qualquer valor. Então, as pessoas, irmãos, elas estão sedentas pelo engano. Por isso que quando aparece um falso mestre assim, é uma maravilha para a maioria. É o que elas estão querendo. Elas se realizam naquela manifestação maligna do falso mestre. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro. E eu queria concluir isso. Eu disse, eu não vou mais expor aqui. Se Deus permitir, a gente vai continuar a exposição no domingo. Se eu tiver tempo, vai lá. Vocês também. Mas eu queria mostrar para vocês como tem algo que incomoda Deus. E eu podia abrir assim, a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã, só para você ter ideia da quantidade de textos que externalizam isso. Mas eu vou ler um que é mais fácil, mais claro, longe da minha opinião. Isaías capítulo 1, vamos lá rapidinho. O culto termina aqui, se Deus, consentir. Não me conta, eu não quero atrapalhar as pessoas que não ouviram esse som. Eu vou fazer a leitura aqui a partir de Isaías 1. Vocês me dão alguns minutos. Eu sei que todos vocês têm compromissos, mas eu peço fazer igual, eu peço venha, para que vocês me dêem alguns instantes e me ouçam. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. A respeito de quem? Do povo que todo mundo esperava que fosse fiel. Aqui o reino já está dividido há anos. Lembra? Eram 12 tribos. Aí teve aquela cisão de Roboão, filho de Salomão. Quem foi que ficou fiel? Aqui, Judá e Benjamim. E ficou conhecido como o reino de Judá. O povo que procurou permanecer com algum grau de fidelidade. Aí, mas o senhor não está feliz com eles? Não, estou não. E os outros? Os outros eu já destruí. Eles é que ficaram. E não estão fazendo o que eu mandei. Parece que não aprenderam. Uma destruição dos seus irmãos. Que eram irmãos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Percebeu? Reino de Judá, qual era a capital? Jerusalém era o centro da adoração, inclusive na época de Jesus, lembram? Quantas vezes Jesus entrou em Jerusalém? Onde Jesus foi crucificado? Onde ele foi condenado? Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, 4 reis. Um dos ministérios proféticos mais duradouros foi o de Isaías. Versículo 4. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Você entende isso? Mas como assim? Esse é o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Como você acha que o Senhor Jesus se sente em relação à sua igreja?
Como você acha que Jesus se sente em relação ao movimento evangélico que carrega o seu nome? Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. Você entende isso? O boi conhece o seu possuidor. O jumento. Por isso que quando você for dizer para alguém, você é um jumento, não xingue o jumento. O IBAMA pode processar vocês. E o jumento, o dono da sua manjedoura. O jumento sabe quem é que bota a comida para ele. Manjedoura não é um lugar que Jesus foi colocado. Não, manjedoura não se colocava alimento. Por falta de berço, colocaram Jesus no lugar mais fofinho que tinha, que era a manjedoura. Porque ele nasceu no estábulo, não tinha lugar para ele na estalagem. Versículo 3. Mas Israel não tem conhecimento. A palavra conhecimento, o verbo conhecimento, vocês já conhecem. Não significa só entender algo do ponto de vista intelectual. Meu povo não tem conhecimento, o meu povo não tem relacionamento comigo. O meu povo não se relaciona comigo como deveria. Não é só, irmãos, compreender alguns princípios bíblicos. Não, é se relacionar com Deus como de fato Ele merece. O meu povo não entende. Não entende coisas como: eu prefiro que você me obedeça do que você querer se sacrificar e achar que é alguma coisa. Nesse sentido, não era nem sacrifício pessoal, era sacrifício de animais. Essa fala é a repreensão do profeta Samuel em relação à estultícia de Saul. Então veja, eu prefiro que você ame os que odeiam você, e não que você os maltrate. Eu prefiro que você dê a outra face, em vez de pagar violência com violência. O meu povo não entende. Como você está dizendo que me ama e você não tem gastado o seu tempo, você não tem gastado a sua vida e nem as suas posses para a propagação do reino de Deus. E você diz que me ama? Então você não me entende. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O povo não entende. Veja como algo que é dito pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus vir é tão aplicável aos nossos dias. Versículo 4. Ai desta nação pecaminosa. Aí você está, mas vem cá, está falando dos midianitas? Não? Jebuseus, amorreus, dos filisteus miseráveis. Não, está falando do povo dele. Qual o sentimento que você acha que Cristo tem pelo movimento evangélico dos nossos dias? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Você está pensando que ele está falando dos ímpios abertos? Não, ele está falando dos falsos crentes aqui. Filhos corruptores. Filhos, olha, o corruptor é aquele que está corrompido e corrompendo outros. Abandonaram ao Senhor. Abandonaram. É como uma pessoa que diz assim: eu me esfriei. Não, você não esfriou. Você abandonou o primeiro amor. Uma pessoa que fala me esfriei na fé, nem entendeu ainda o que aconteceu com ela. Porque não é assim, liga o fogo, aquece 5 minutos. Não. Não é comida que você requer. Você se esfriou na fé, você cometeu um pecado grave. Lembra de onde caíste. Arrepende-te. É o que está escrito lá em Apocalipse. Blasfemaram o santo de Israel. Voltaram para trás. Voltaram para trás. Estava na igreja bíblica, estou procurando outra. Voltou atrás.
Vê como as coisas são mais sérias do que aparentam. Olha, tenha cuidado, irmãos. Tudo que você faz numa igreja é muito mais sério do que aparenta. Uma interrupção, o peso é muito mais elevado. Por exemplo, pessoas estão presas até hoje e vão ficar presas por um tempo significativo por conta de um evento que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado. Por quê? Porque o que elas fizeram contra o centro do poder. E aquilo que elas fizeram não foi uma simples rebelião local. Não. Há artigos legais que dizem que quando você ofende o Estado, é algo seríssimo. Por isso a pessoa, mas como assim? A pessoa estava numa manifestação e de repente foi condenada a 15 anos de prisão. Estava na lei, a pessoa devia saber disso antes de fazer. Ou você acha que você vai invadir o STF, sentar na cadeira de um ministro daquele, tirar selfie e acha que é isso? Você acha que você não fez nada? É o centro do poder de uma nação onde mora dezenas de milhares. E eu não estou a favor nem contra ninguém aqui, não me entenda errado. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que determinados ambientes, eles exigem mais reverência do que outros. É como, por exemplo, você vai a uma audiência no tribunal do mesmo jeito que você vai para a praia? Não. Porque se você for no tribunal, não deixa você entrar. A não ser que você vá para o tribunal e tenha que gravar. A não ser que você vá para a praia e tenha que gravar. Então, a igreja é o lugar mais perto do céu que a gente pode estar. A igreja é o lugar onde a presença de Deus é mais sentida do que em qualquer outro lugar. Portanto, a igreja é o lugar onde todos deveriam ter mais reverência do que qualquer outro. É isso que a gente vê? Não, a gente vê o contrário. E Deus vê como? Deus vê assim. É por isso que a cobrança de Deus é sempre muito maior ao seu povo. É isso que deixou, você já viu que eu me empolgo, né? É por isso que Abacuque, profeta de Deus, homem eleito, ele ficou um tempo meio perdido. Ele disse: Senhor, ó como o teu povo parece que se esqueceu de você. Eu sei. Por isso que eu estou pegando a nação ímpia para destruir o meu povo. Mas não pode. A nação ímpia é pior do que a gente, não. Não é não, rapaz. Vocês são pobres. Vocês receberam coisas que a nação ímpia não recebeu. E a quem mais é dado, mais isso é cobrado. É isso que para muitas pessoas parece que a ficha não cai. Que legal a igreja bíblica. Que legal um lugar onde você vai, você está aprendendo o evangelho e você não paga nada por isso. E a pessoa te ensina com todo o amor e dedicação. Pelo menos faço isso com sinceridade diante de Deus. Não me incomodo com o julgamento alheio. Afinal de contas, quem me julga é o Senhor. Então, você acha que recebendo tudo que você está recebendo, você não é mais cobrado? Você não entendeu o modus operandi de Deus. Eu preciso, irmãos, que a gente desperte. Todos nós precisamos desse momento despertar. E ao mesmo tempo que é algo que acontece muitas vezes, em alguns momentos de forma portentosa, mas é um despertar diário também. Porque por mais que você amanhã de repente decida viver um dia extremamente cristão e bíblico, isso não é garantia que o próximo vai ser assim também. Aquele que pensa estar em pé, vigiar e orar e sem cessar para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne não podemos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu agradeço que me deste o privilégio de pregar a tua palavra, Senhor. Eu que não mereço. Eu que não sou digno de fazer.
Mas a tua graça se manifestou poderosa, Senhor, e em principal o pecador nessa noite. Ajuda-nos todos, Senhor, a arrepender dos nossos pecados, buscar viver a vida que de fato devemos estar dele, aos teus pés, aos teus passos, Jesus. Cada palavra que foi pregada, que veio de ti, seja testificada nos nossos corações e possa gerar fruto nas nossas vidas para a tua glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saudem-se mutuamente com o cumprimento santo, afinal de contas o culto é motivacional. Amém.